Não sei se você reparou, mas ele anda quietinho, se fingindo de morto, tá sumido faz tempo. Você não vê ele postar nas redes sociais, nenhuma lacração. Sabe quando a pessoa se agacha assim embaixo da mesa para ver se ninguém vê ela? Pois é, quem está fazendo isso é o general Heleno, o Catatal, que era o principal conselheiro do Jair Bolsonaro durante o governo. Não adiantou, viu? Essa postura de se esconder não adiantou, não. Ele foi convocado e vai ter que prestar depoimento para a Polícia Federal sobre esse escândalo da espionagem ilegal da BIM. E, ó, não vai prestar depoimento numa situação muito boa, não, viu? Sabe por quê? Porque o Alexandre Ramagem deu entrevista e falou que não vai cair sozinho. Não falou com essas palavras, mas deu a entender claramente que se cair, não vai cair sozinho. O general Heleno, por exemplo, não vai poder alegar. Imagina, o cara fez isso sem o seu saber, sem meu conhecimento, não sabia de nada. Não vai poder alegar isso, porque o Ramage já deixou claro que não fazia nada sem o conhecimento do chefe. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar sobre isso. Eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República. Estou aqui esperando você dar aquela dedada no like para poder viralizar o vídeo, ajudar mais gente a ter conhecimento do canal. Tem muita gente chegando agora, conhecendo o canal, que ainda é pequeno, mas a gente vai crescendo aos pouquinhos com a sua ajuda. Bem-vindo a você que está chegando agora, obrigado para você que já está aqui comigo faz tempo. E ó, ajuda esse canal a crescer compartilhando esse conteúdo. Manda para os amigos. Bora lá? Seguinte, a parte que você já sabe, porque já está na imprensa e já tem 1 ou 2 dias, é que o general Heleno foi convocado pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre a história da ABIN paralela, sobre a história do escândalo de espionagem ilegal que era praticado pelo governo Bolsonaro, que usava a Agência Brasileira de Inteligência, na verdade um departamento que foi criado dentro dela, o Centro de Inteligência Nacional, para espionar adversários políticos, para espionar ministros do STF, para espionar deputados, para espionar jornalistas. O que talvez você não saiba é o quanto o general Heleno está envolvido nessa história. Pois é, a gente está começando a descobrir agora sobre isso. O próprio Alexandre Ramagem já se incumbiu de dizer, e não foi nem para a polícia, porque se fosse para a polícia, seria num depoimento, a portas fechadas, isso ia ficar em sigilo durante muito tempo, mas não. Ele fez questão de falar publicamente. Ele deu uma entrevista para o blog da Andréa Sadi no G1, essa que está aparecendo aqui na tela, e contou o seguinte, que ele despachava todo dia com o general Heleno e muitas vezes com o general Heleno e o Bolsonaro juntos. Ele deixou assim bem claro que tudo que ele fazia era do conhecimento do chefe. O general Heleno era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. E a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é uma estrutura de dentro do GSI. Então, o general Heleno era o chefe direto do Alexandre Ramagem. Ou seja, ele deu aquele sinal assim, ó, galera, não me abandona não, senão eu entrego tudo, hein? Naquela live de domingo que o Bolsonaro fez junto com os filhos, ele já deu um sinal que não ia abandonar o Ramagem, né? Mandou uma mensagem muito clara, imagina, o Ramagem é um cara fantástico e tal, já deram aquela puxada forte de saco para demonstrar que estão do lado dele, para não ter perigo do cara falar mais do que o que deve. Agora, o tempo está fechando também para o Ramagem, cada vez mais. Inclusive lá na Câmara dos Deputados, que ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro, né, pelo PL. Ele faz parte de uma comissão que fiscaliza justamente as atividades da ABIN. Chama-se Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, CCAI. Mista por quê? Porque ela é formada por deputados e por senadores também, por integrantes das duas casas. Inclusive, o Ramagem, como integrante da comissão, usava essa função para fazer requerimentos que o governo tem que responder e ele fazia perguntas sobre a investigação do qual ele é alvo. O próprio Alexandre de Moraes proibiu, numa decisão, que os órgãos do governo que respondem a esses requerimentos, por exemplo, o GSI, a Controladoria Geral da União, a CGU, proibiu esses órgãos de enviar respostas para essa comissão sem antes mandar essas respostas para o próprio Alexandre de Moraes, porque ele precisa analisar se essas informações chegarem no conhecimento do Alexandre Ramagem, se isso não vai atrapalhar as investigações. Agora, o presidente da comissão, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que é tucano de São Paulo, ele disse que o óbvio, né? Existe um claríssimo conflito de interesses com a presença do Alexandre Ramagem dentro dessa comissão, já que ele é investigado pelo escândalo do ABIN. Aí tem um problema. Essa é a única comissão do Congresso que os membros têm mandato fixo de 2 anos, eles não saem antes.
Então, ele só pode ser retirado da comissão em duas situações. Ou se ele for afastado do mandato na Câmara Municipal, ou então se o líder da minoria, que é o bloco do qual ele faz parte, trocar o indicado. E aí tem um problema. Quem é o líder da minoria? É o Eduardo Bolsonaro. Então tá claro que ele não vai fazer essa troca. Não vai fazer porque essa troca seria de interesse justamente de quem está investigando o Alexandre Ramagem. A Polícia Federal, no pedido que fez do busca e apreensão no gabinete, na casa do Alexandre Ramagem, também tinha pedido que ele fosse afastado do mandato, justamente porque ele faz parte dessa comissão. E aí a Polícia Federal acredita que ele tinha acesso a informações privilegiadas, podia se antecipar ao trabalho dos investigadores. Só que nem a Procuradoria-Geral da República, através do Paulo Gonet, nem o Alexandre de Moraes concordaram. Disseram que ainda não é o momento de afastá-lo. Como ele não faz parte mais da ABIN, ele não pode atrapalhar as investigações. Agora, deixaram claro também que, dependendo do que continuar aparecendo na investigação, a situação pode mudar sim e ele pode vir a ser afastado do cargo. O STF tem a prerrogativa de determinar o afastamento de um deputado federal do cargo, se perceber que a presença dele ali como deputado pode estar atrapalhando algum tipo de investigação. Sobre o general Heleno, o Ramagem deixou claro que ele não vai poder tirar o corpo fora dessa vez, não. Ele deu essa entrevista e disse o seguinte, que despachava todo dia com o Heleno, todo dia, e despachava muitas vezes com o Heleno e o Bolsonaro junto. E também falou que algumas poucas vezes ele despachava sozinho com o Bolsonaro, quase sempre com a presença do Heleno, mas uma outra vez foi sem a presença do Heleno. E ele ainda enfatizou que o Heleno era o chefe dele, como superior hierárquico, tinha conhecimento de tudo que era feito. Então ele deixou claro que não dava um passo sem que o general Heleno soubesse. Vai ser difícil ele alegar que o subordinado fez alguma coisa sem o conhecimento dele, que agiu por conta própria, porque ele estava o tempo todo com o cara. Como é que ele vai alegar que não sabia? Não tem como, né? E o Alexandre Ramagem, por outro lado, também vai prestar depoimento ainda. Como é que ele vai dizer que não tinha informação, que não recebia essas informações, se o próprio filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, pedia as informações para ele? E para o Bolsonaro, como que o Bolsonaro vai alegar, como ele disse esses dias, eu não recebia nenhum tipo de informe da ABIN, eu até pedia, mas eles não mandavam. Como é que ele vai dizer isso se o filho dele pedia os informes para o Alexandre Ramagem e se o Alexandre Ramagem despachava com ele todo dia no gabinete da presidência? Como é possível? Não tem como, né? Pois é, o depoimento do Heleno é na terça-feira, dia 6 de fevereiro, e aí o Catatal vai ter que abrir o bico, falar o que sabe. A situação dele também não está fácil, justamente porque agora o Ramagem colocou ele no centro do problema, né? Se tem um problema, o Heleno faz parte dele. Foi isso que ele disse nessa entrevista para Andréa Sadi. Não com essas palavras, claro, essa é a interpretação que eu estou fazendo do que ele disse, mas ele deixou muito claro que ele estava o tempo todo com o chefe sabia de tudo que ele fazia. Então é óbvio que se tiver um problema, o general Augusto Heleno está dentro desse problema também.